aqui o irmão Cédric, que hoje a mensagem é com o irmão Cédric. Boa noite, irmãos. Sempre é um privilégio nós podermos trazer a palavra, uma oportunidade. Quando os pastores estavam finalizando a exposição, mais ou menos uns 60 dias atrás, ele mandou uma mensagem, no grupo, disse: olha, estou finalizando e vocês aí vão ter a missão de levar 4 semanas antes de começar a próxima exposição. E a partir daquele momento, nós começamos a nos preparar, tanto com os presbíteros como o Tiago lá na congregação, e nós temos intercalado entre as duas exposições esse tempo de pregação, entre nós três, os presbíteros da igreja, mais o Tiago, que tem nos ajudado na coordenação lá da nossa congregação na Monte Sião. Então, meus irmãos, essa noite eu gostaria que vocês abrissem comigo e lessem comigo, e eu queria compartilhar um pouco com vocês, meditar um pouco no texto de Mateus 8, de 5 a 13. São esses versos que nós vamos tratar um pouco essa noite, vamos meditar um pouco nessa porção do Evangelho. E Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 13, ele nos traz um relato de um dos milagres que Jesus operou durante o ministério dele. E nessa pequena porção do Evangelho de Mateus, há o seguinte relato, e vocês podem acompanhar comigo, por favor, e manter suas Bíblias abertas. Vocês podem acompanhar a leitura, e o relato é esse, iniciando no verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Vamos orar um pouco, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela tem eficácia sobre a nossa vida. Faz, ó Deus, com que nós possamos aprender e nos submeter, ó Deus, a tudo que ela tem nos ensinado. Nos ajuda essa noite, ó Deus, a entender o que tu tens, ó Deus, sempre para nós através da tua palavra. Essa é a oração do teu servo, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nesse pequeno texto que está inserido em uma porção maior da história de 9 milagres reunidos por Mateus no capítulo 8 e no capítulo 9 do seu Evangelho. Se você ler o capítulo 8 e o capítulo 9, você vai observar 9 milagres registrados por Mateus. E nós vamos hoje tratar desse milagre específico. Mas Mateus também, ele elenca em outras duas passagens ainda, no capítulo 8 e no capítulo 9, alguns textos que tratam de exigências para aqueles que querem seguir a Jesus.
Nós podemos observar isso no capítulo 8, do verso 16 ao verso 22. E também no capítulo 9, do verso 9 ao verso 17. Mas o texto de Mateus que nós vamos tratar hoje é o texto de Mateus 8, de 5 a 13. E esse texto é uma narrativa sobre a cura de um homem paralítico ou a cura de um homem paralisado. Essa cura ela acontece após a intercessão fervorosa do seu Senhor ou do seu patrão a Jesus. Nessa porção das Escrituras, meus irmãos, nós podemos aprender preciosas lições sobre o nosso Senhor e sobre como Ele, Cristo, proclamava o Evangelho com amor, entrega, vigor e autoridade. Nesses versículos das Escrituras, há uma porção muito grande de ensino para nós. Talvez, meus irmãos, uma leitura desatenta, nós não venhamos a perceber a riqueza dos detalhes que marcam esse encontro entre Jesus e o centurião. Como também o encontro e aquele momento marca a vida daquelas pessoas que observavam e acompanhavam Jesus. Nós podemos aprender como o ensino e o testemunho de Jesus eram completamente diferentes de qualquer ensinamento que aquelas pessoas escutaram, presenciaram, e também o ensino de Jesus é completamente diferente de qualquer coisa ou qualquer ensino que nós venhamos a escutar agora nesse tempo. Aquelas pessoas escutavam Jesus e elas percebiam que o que ele falava não era o que eles escutavam comumente. Então, meus irmãos, eu convido vocês essa noite a pensar comigo. Eu trago como grande ideia, ou ideia principal, eu proponho que a gente venha a aprender sobre a autoridade do ensino de Jesus. É confirmada com sua vida e testemunho prático. E eu convido os irmãos a meditar um pouco nos 3 primeiros versos. E nesses 3 primeiros versos, nós vamos observar que atitudes de humildade são reflexos de uma vida impactada pelo Evangelho. Dos versos 5 ao 7, acompanhe comigo, por favor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Meus irmãos, nós precisamos observar alguns detalhes que são tratados nesses primeiros 3 versos. Jesus chega a uma cidade chamada Cafarnaum, localizada ao norte de Israel, às margens do mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, e eu particularmente, eu gosto de água doce, eu acho mais agradável para tomar banho. Eu acho que eu ia gostar de morar nas margens de Cafarnaum, porque lá tinha água doce. Meus irmãos, mas Cafarnaum era uma cidade que possuía uma alfândega, ela possuía um porto, ela era uma cidade comercial. E por ser uma cidade comercial, por possuir um porto, ela era muito visitada. Ela era a rota do comércio. E havia uma obrigatoriedade de passar por Cafarnaum. Então Jesus chega nessa cidade. Ele chega nessa cidade, mas sabe o que é mais interessante? É que ele chega em Cafarnaum após ele pregar seu primeiro sermão. O primeiro sermão, inclusive é o sermão que nós estamos estudando na nossa EBD, o Sermão do Monte. Mateus, ele registra esse fato no capítulo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia, volte um pouquinho, no capítulo 7, no verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mateus 7, 28 e 29.
Jesus acabava de pregar o sermão, ele acaba de chegar em Cafarnaum. Duas palavras nesse trecho de Mateus 7:28, elas precisam da nossa atenção, porque essas palavras elas são usadas para introduzir essa série de milagres que serão descritos por Mateus. E você pode marcar aí na sua Bíblia ensino e autoridade. Jesus ensinava aquela multidão que o seguia, e o seu ensino, ele tornou-se conhecido por toda aquela região, por toda a Síria, por toda a Galileia, em Jerusalém, na Judéia, na região do outro lado do Jordão. O ensino de Jesus era conhecido porque ele ensinava com autoridade. A forma como Jesus ensinava era uma forma diferente. E essa autoridade era percebida, meus irmãos, por todos aqueles que seguiam e ouviam a Jesus. E o que Jesus ensinava? O que Jesus ensinava? Meus irmãos, Jesus ensinava o Evangelho do Reino. Jesus alcançava as pessoas com a proclamação do Evangelho. O centurião do relato de Mateus, com certeza, foi alcançado e com certeza escutou esses ensinamentos. Meus irmãos, vidas são impactadas, homens são ressuscitados quando nós obedecemos o chamado para a proclamação do Evangelho. Quando nós escutamos e obedecemos esse chamado, vidas são transformadas. Meus irmãos, nós podemos perceber isso. Nós podemos perceber essa dinâmica em inúmeros relatos registrados nas Escrituras. Nosso compromisso principal deve ser com o envolvimento nas oportunidades que temos de compartilhar o Evangelho. Esse era o compromisso de Jesus. Esse deve ser o nosso compromisso. Nós precisamos ter atenção quando nós temos a oportunidade de compartilhar, quando nós temos o privilégio de proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Isso é um privilégio para nós. Jesus tinha esse compromisso. Esse também precisa ser o nosso compromisso. O centurião do texto, ele entendeu o ensino de Jesus. E após entender o ensino, ser alcançado por aquela autoridade, que era um ensino diferente, o que ele faz? Ele percebe e ele conclui que a única solução para a doença do seu servo, e provavelmente não somente seu servo, seu amigo também, seria buscar ajuda com Jesus. E o que ele faz? Ele vai. A partir do momento que muda e que há essa mudança de perspectiva de como aquele centurião enxergava Cristo e como aquele ensino chega a ele, e esse impacto sobre a sua vida, o que ele faz? Ele põe o plano dele de buscar ajuda em prática, porque a sua mente, o seu coração já havia sido transformado. E aquele homem, de forma humilde, procura Jesus. Ele procura Jesus e pede ajuda. Ele procura Jesus com simplicidade. Ele procura Jesus de forma direta. E ele traz esse problema de forma direta ao Senhor. O texto diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus também de forma direta responde àquele centurião: eu irei curá-lo. O impacto do ensino de Jesus sobre a vida daquele homem o leva a agir com humildade, reconhecendo que ele precisava de ajuda, que a única solução para a doença do seu servo era buscar a ajuda com aquele judeu que ensinava com autoridade. Autoridade que o centurião nunca tinha visto. E aqui cabe uma pergunta: como estava o coração daquele centurião? O salmista, ele nos ajuda a responder essa pergunta.
No verso 17 do capítulo 51 de Salmos, está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O centurião se achega a Jesus com o coração quebrantado, ele se achega a Jesus com um coração contrito. Eu peço que vocês pensem um pouco comigo agora, irmãos, e pensem em Jesus proferindo seu sermão no monte, e talvez o centurião escutando, Jesus ensinando as bem-aventuranças, e o centurião escutando, aquele povo todo escutando, e após ouvir aquelas palavras, aqueles ensinamentos, que eram ensinamentos com autoridade, o que acontece? Ele percebe que aquele ensino era um ensino diferente, e talvez quando ele estava escutando aquele ensino, ele possa perceber que ele talvez tivesse mazelas no seu coração, pecados escondidos, e aquele ensino de Jesus naquela pregação, naquele sermão, ele cobra uma mudança daquele centurião. E ele responde em obediência àquele ensino. O que acontece com aquele homem? Há uma mudança, há uma renovação de entendimento, há uma conversão. Com essa atitude do centurião de buscar ajuda em Jesus, nós podemos perceber que sermos humildes diante de nossas limitações, sermos humildes diante de nossas fraquezas, sermos humildes para perceber os nossos pecados, é reflexo de uma vida impactada pelo Evangelho, é reflexo de uma mente que foi transformada por Cristo, é reflexo de uma mente que reconhece que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. O centurião faz isso quando ele escuta o ensino de Jesus. Ele percebe que tudo aquilo que Jesus pregava ali precisava ser prático na vida dele. E aí ele muda, a mente dele muda. O Evangelho alcança aquele centurião. E ele, com uma atitude humilde, ele vai a Cristo buscar ajuda. Da mesma forma nós, em atitude humilde, precisamos sempre nos achegar ao trono da graça. Sem orgulho, sem autossuficiência, sem sempre acharmos que estamos certos. Mas nós precisamos buscar a Cristo como esse centurião, que percebeu que a única solução para a paralisia daquele seu amigo era buscar a Cristo. Atitudes de humildade são reflexos de uma vida impactada pelo Evangelho. Mas nós temos um segundo aprendizado nesse texto. E nós vamos observar que quando a descrição desse milagre, eu trago como segundo ponto para a mensagem, para a exposição dessa noite, os versos de 8 a 10. Nós entendemos que atitudes humildes nos levam são reflexos de uma vida impactada pelo Evangelho. Agora, o segundo ponto, ele vai tratar do verso 8 ao verso 10. Ele vai tratar de que vidas impactadas pelo Evangelho reconhecem a verdadeira autoridade de Jesus. E o texto de Mateus 8, de 8 a 10, vai dizer o seguinte: respondeu o centurião, após Jesus ter dito, eu irei curá-lo. O centurião responde, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam, aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Meus irmãos, aqui cabe um esclarecimento.
cabe um esclarecimento para nos ajudar a entender por que a atitude do centurião em buscar Jesus, ela merece um destaque, ela é importante. Primeiro nós precisamos perceber quem era aquele centurião, ou o que era ser centurião. O centurião era uma posição ocupada dentro da estrutura do exército daquele tempo. E naquele tempo, naquela sociedade, havia um exército que estava ali para cumprir ordens de Roma. O Império Romano, naquela época, era um império que dominava sobre toda aquela área do Oriente Médio, toda aquela área da Judéia, todo Israel. Os romanos estavam ali. E os centuriões faziam parte desse exército. O exército romano, ele tinha legiões, que eram grupamentos de soldados, de aproximadamente 5.000 soldados. E dentro do exército romano, meus irmãos, havia uma cadeia de comando bem definida. E haviam suas divisões, subdivisões. E uma das divisões do exército, para a gente entender um pouco, se chamava centúria. Centúria era uma divisão, uma unidade composta por aproximadamente 80 homens. 80 homens. E não 100, como talvez a gente possa referir. Centúria 100? Não, eram 80 homens. E esses homens, eles eram comandados por um centurião. E aí nós chegamos nesse homem que está ali diante de Jesus. Aquele homem, ele possuía, sob o seu comando, 80 soldados. 80 soldados respondiam a ele a qualquer ordem que ele desse. Então nós percebemos que aquele centurião que vai conversar com Jesus e vai dialogar com Jesus, ele sabe o que é autoridade. Ele sabe o que é autoridade. Por quê? Porque ele tem autoridade. Porque ele comanda soldados. Porque soldados estão debaixo da sua autoridade. Mas também ele sabe o que é autoridade, porque tem também generais acima de si. Ele tem total noção do que é ter autoridade. Mas aquele homem que sabe da sua posição, ele vem a Jesus para pedir ajuda. Ele se aproxima de Jesus e ele responde da seguinte forma, após Jesus curar seu servo que estava em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Os irmãos Mateus, você pode acompanhar comigo, ele registra as palavras do centurião. Olha o que o centurião diz: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um vá e ele vai, e ao outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Meus irmãos, eu acredito que talvez aquele centurião ele tenha escutado as pregações de Jesus. Talvez ele tenha, alguém ou algum soldado tenha compartilhado o Evangelho e testemunhado sobre o que Jesus vinha fazendo naquela região. Porque Jesus pregava o Evangelho com autoridade. O seu ensino, ele diferia de todo e qualquer ensino que já se ouvira naquela região. Meus irmãos, há um texto sinótico, se você olhar o texto sinótico dessa passagem, Lucas 7:3, olha o que diz. Você pode anotar, depois você pode ler, mas agora eu vou ler para vocês o que a passagem sinótica de Lucas diz, no capítulo 7, no verso 3. Preste atenção. Ele ouviu falar de Jesus, o centurião, e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Ele sabia que Jesus era possível, o ensino de Jesus podia curar aquele rapaz, porque o ensino de Jesus tinha causado impacto
na vida daquele homem. Lucas registra também. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Como que aquele homem descobriu ou soube da existência de Jesus? Meus irmãos, eu acredito que isso não importa. Mas o mais importante, quando nós lermos essa passagem, é que ele reconhece a verdadeira autoridade no ensino de Jesus Cristo. E ele sabia que aquele homem que estava ali diante dele não era um homem comum, mas aquele homem que estava diante dele tinha uma autoridade sobrenatural. Tinha uma autoridade sobrenatural que apenas com a sua palavra ele poderia curar seu servo doente. Meus irmãos, aquele centurião tem tanta certeza, ele tem tanta certeza que olha o que ele afirma: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele acredita tanto no ensino de Cristo, ele acredita tanto que a autoridade do que Cristo ensinava, ele diz: Senhor, tu não precisa nem ir lá na minha casa. Ele cria que Cristo podia curar o seu servo. E após aquela afirmação do centurião, Jesus fala no verso 10, olha o que Jesus diz: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu fico pensando, quando Jesus proferiu essas palavras, todas aquelas pessoas que estavam escutando a Jesus, todas aquelas pessoas que estavam atentas ao diálogo que ele estava tendo com aquele centurião, elas observaram aquela afirmação feita pelo mestre. E aquela afirmação, com certeza, deve ter causado surpresa naquele público, porque ali havia um elogio a um gentio. Ali havia um elogio a alguém que não era da descendência de Abraão. E um elogio à fé daquela pessoa. Meus irmãos, para nós termos noção, para nós termos uma ideia da incredulidade dos judeus, de que Jesus era o Messias prometido, eu trago aqui para os irmãos um outro diálogo que faça os irmãos lembrarem do que João registra no capítulo 1, do verso 45 ao 50. E é um diálogo interessante entre Filipe e Natanael. Vocês lembram desse diálogo entre Filipe e Natanael? João diz o seguinte, e esse diálogo aqui corrobora justamente para talvez essa atitude de surpresa dessas pessoas, quando Jesus diz: olha, Israel, não vi fé igual a desse gentio, não vi fé igual a desse centurião. Olha o diálogo entre Filipe e Natanael que João registra no capítulo 1, do verso 45 ao 50. Diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E o texto continua, e Jesus vai dialogar com esse homem. E esse homem vai perceber, Natanael vai perceber o grande erro que ele cometeu. Mas a ênfase aqui, meus irmãos, é justamente essa. Quem era para reconhecer Jesus menospreza. E quem talvez fosse para menosprezar Jesus diz: Senhor, tu não precisa nem ir lá na minha casa, basta que tu fales alguma coisa, eu creio tanto em ti, que o meu servo pode ser curado. Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Graças a Deus, os irmãos com certeza lerão o restante do texto de João, mas Natanael ele percebe quem era Jesus, mas ele percebe quem era Jesus depois de Jesus fazer uma afirmação para ele. Ele só reconhece Jesus depois que Jesus faz uma afirmação. E aí eu deixo para os irmãos
lerem o restante da passagem, que vai falar sobre esse diálogo entre Natanael, e Jesus. Mas aqui há um destaque. Os judeus não reconheciam Jesus como Messias. Os judeus não reconheciam a autoridade do ensino de Jesus. Alguns. Mas esse gentio, esse centurião, ele responde e diz: Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Jesus disse: olha, eu vou curar o teu servo. E esse homem disse: eu creio que tu vais curar, mas eu sei que não precisa nem tu ir de lá. Eu escutei o que tu ensinaste. Eu sei que tu tens autoridade. Eu sei o que é autoridade. Senhor, não precisas ir lá na minha casa. Meus irmãos, nós podemos perceber claramente que os judeus estavam tão cegos, aquelas pessoas que seguiam Jesus estavam tão cegos, que elas não conseguiam enxergar a autoridade de Jesus. Elas não conseguiam ver que quem estava diante deles era o Messias prometido. Era o Cordeiro de Deus que ia tirar todo o pecado do mundo. Eles estavam cegos no seu orgulho, eles estavam cegos na sua autossuficiência, eles estavam cegos talvez no seu conhecimento. Meus irmãos, a incredulidade é um pecado terrível. A incredulidade, ela cobra um preço da gente. Ela cobra o preço de nós não termos nossas vidas impactadas pelo Evangelho. Porque uma vida impactada pelo Evangelho, ela reconhece a autoridade de Jesus. Ela reconhece a autoridade da sua palavra. Ela reconhece a autoridade da Bíblia. Porque nós, meus irmãos, não podemos ler a Bíblia e simplesmente acreditar que ela é um livro de histórias ou sugestões. A Bíblia não é um livro de histórias ou sugestões. Nós não podemos ler a Bíblia dessa forma enquanto nós vivemos uma vida de desobediência deliberada. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Ela não é um livro somente, ela é a palavra de Deus. Nós não podemos viver nossas vidas do jeito que nós achamos que devemos viver. Nós precisamos reconhecer a autoridade da palavra sobre as nossas vidas e precisamos buscar viver como ela diz que é para nós vivermos. Meus irmãos, nós também precisamos acreditar que o Evangelho, ele tem poder para salvar pecadores. Sabe por quê? Porque esse foi o nosso estado, nós estávamos também cegos. O Evangelho nos alcançou, as escamas caíram dos nossos olhos, e as nossas vidas foram impactadas por essa palavra, mas nós precisamos ter fé de que quando nós proclamamos o Evangelho, vidas podem ser transformadas, histórias podem ser mudadas. Pregar o Evangelho com autoridade é dever de todo cristão verdadeiro. Seja para um superior, seja para um colega de escola, seja para um cônjuge descrente, seja para um familiar. Porque, meus irmãos, a palavra, quando ela encontra corações sedentos, que se dispõe a escutar a fé, a escutar o Evangelho e responder com fé, como esse centurião aqui no texto, quando encontrou com Jesus e teve a sua vida transformada, a vida daquele homem foi transformada, porque o ensino de Jesus era um ensino e a pregação e a proclamação do Evangelho era feita de forma e com autoridade, era feita da forma correta. Esse deve ser o nosso compromisso também. Não importa a quem nós vamos levar o Evangelho, nós precisamos proclamar, independentemente da posição dessa pessoa. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos também, meus irmãos, que vidas que reconhecem a autoridade do ensino de Jesus desfrutarão das promessas garantidas pelo Evangelho.
E agora nós vamos olhar do verso 11 ao verso 13. E olha o que a palavra de Deus registra em Mateus, deixa claro, do verso 11 ao verso 13. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Meus irmãos, nesse trecho da história narrada por Mateus, nós podemos observar com a leitura acurada que o nosso Senhor ele profere uma promessa que ecoa ao longo da história da humanidade, e essa promessa chega até nós de forma nítida. Preste atenção. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Meus irmãos, por que não atentamos às promessas que estão tão claras na palavra? Essa é uma promessa clara de Jesus para nós. Aqui cabe um parênteses. As pessoas hoje, elas têm buscado e procurado promessas de prosperidade, promessas de que na sua vida vai dar tudo certo, promessas que talvez aquela doença que você tenha, ela com certeza vai ser curada se você subir no monte às 5 horas da manhã, ou se você subir no monte à meia-noite. Meus irmãos, por que aparentemente as pessoas estão enganadas por essas promessas que são efêmeras, são passageiras, muitas vezes mirabolantes, e deixam passar uma promessa como essa? Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que promessa perfeita para a sua vida! Se você entende o Evangelho, se você percebe o impacto do Evangelho na sua vida, você tem garantia de desfrutar essa promessa, de sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas não, as pessoas hoje não querem essa promessa. Elas querem a promessa do carro novo, da casa nova, da casa própria. Que tristeza. Nós temos diante de nós uma promessa extraordinária, uma promessa que nos alcança. Sabe por que ela nos alcança? Porque nós somos gentios como aquele centurião do texto. Meus irmãos, se nós crermos nas verdades do Evangelho, nós temos garantia de participar dessa celebração que está descrita no verso 11. Jesus olha para aquelas pessoas que estão ao redor deles e afirma: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Meus irmãos, aqui Jesus ele cria uma tensão entre aquelas pessoas. Sabe por que ele cria uma tensão? Porque ele faz uma promessa perfeita, uma promessa que chega até nós, mas ele cria uma tensão porque o verso 12 diz o seguinte, ele afirma no verso 12: mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, atenção, para uns, a promessa de participar da mesa com Abraão, Isaque, Jacó. Para outros, há choro e ranger de dentes. Jesus traz verdades difíceis de engolir para os judeus que estavam ali escutando, principalmente para os fariseus. Assim como nós também, durante a proclamação do Evangelho, muitas vezes nós teremos que trazer verdades para aqueles que estão nos escutando, que em alguns casos não são agradáveis de ouvir, mas que são necessárias de serem ditas. Jesus traz as duas verdades. Jesus traz as duas promessas. A fé daquele homem resultou na certeza de que ele vai desfrutar da mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó
Meus irmãos, para vocês terem uma ideia de como os judeus eles tinham uma abominação, eles tinham uma rejeição aos gentios. Se você lê em Atos 10, 28, ele vai nos mostrar qual deveria ser a atitude de um judeu em relação a um gentio. O que era um gentio? Era alguém que era de outra nacionalidade. Era alguém que não era um judeu. E Jesus afirma que aquele gentio que está diante dele tem mais fé do que todos os judeus que estavam ali escutando. Olha só o que diz Atos, no capítulo 10. No capítulo 10 de Atos, e aí a gente vai destacar o verso 28, mas ele traz o registro de uma conversa entre Pedro, que era judeu, e não por coincidência, mas por providência divina. Essa conversa entre Pedro e Cornélio. E quem era Cornélio? Um centurião. Cornélio também era um centurião. Gente. E Pedro, e a história do capítulo 10, Pedro ele é convidado para ficar hospedado na casa desse homem, na casa de um gentio. Por que, meus irmãos, ele é convidado para ir para a casa do gentio? Se para um judeu estar com um gentio era abominação. Meus irmãos, sabe por quê? Porque aquele gentio, Cornélio, aquele centurião, ele estava orando, e quando ele estava orando, ele percebeu que havia um homem de roupas resplandecentes que apareceu para ele e disse: olha, manda teus soldados, manda teus servos buscar Pedro. E quando aqueles homens chegam para buscar Pedro vai com aqueles homens. Mas Pedro só vai com aqueles homens porque ele teve um encontro anterior. Ele teve uma visão anterior. E nessa visão, Pedro entende que não há diferença entre judeus e gentios. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha o que ele diz. Ele lhes disse, Pedro: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro entende que o Evangelho precisa ser pregado a todos, a judeus, a gentios. O Evangelho, ele nos garante que nós participaremos da mesa também. Mas naquele momento, quando Deus mostra para Pedro que não há diferença, ele também diz para Pedro: olha, Pedro, os gentios também desfrutarão das promessas garantidas pelo Evangelho. E que Pedro precisava pregar a palavra também lá na casa de Cornélio, que era um gentio. Meus irmãos, esses homens, esses fariseus, esses judeus aqui, essas pessoas do texto de Mateus, já voltando para o texto de Mateus, elas achavam que ter contato com o gentio era abominação. Eles não poderiam se assentar, eles não poderiam visitar. E eu acredito que é também por isso que o centurião do texto de Mateus diz: olha, Senhor, tu não precisa nem ir lá na minha casa, pode curar da mão que nos traz. Meus irmãos, nós aprendemos nessa dinâmica do ensino de Jesus, no texto de Mateus, que ele vem nos mostrar quem são aquelas pessoas que serão salvas. E nós sabemos, as pessoas que serão salvas, são aquelas que se achegam ao Evangelho com humildade e fé. São aquelas pessoas que reconhecem o seu estado de perdição e carência. Essas pessoas que se chegam com esse coração, essas pessoas serão salvas. E essas pessoas, elas serão salvas independentemente da sua nacionalidade, da sua cor,
do seu sexo, da sua condição ou posição social. Elas precisam chegar com um coração humilde diante da cruz de Cristo e reconhecer o seu estado. A autoridade, meus irmãos, no ensino de Jesus, a verdade no ensino de Cristo. Nós, nesse tempo, também precisamos pregar o Evangelho de forma completa. O Evangelho que chama ao arrependimento. O Evangelho que também deixa claro as consequências para desobediência e rebeldia. É isso que Jesus faz. Há promessas para os dois grupos. Há promessas de festa, celebração, júbilo. Para quem? Para aqueles que verdadeiramente creem. Mas em contrapartida, meus irmãos, há choro, há trevas, há ranger de dentes para aqueles que não creem. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho completo. O Evangelho que restaura, o Evangelho que salva, mas também o Evangelho que mostra que se não houver mudança, há uma promessa também. Há uma promessa também. Meus irmãos, a vanglória deste mundo caído é ruína no reino de Deus. Aqueles judeus, eles acreditavam que por terem nascido da descendência de Abraão, tinham sua salvação garantida. E isso era um triste engano. Meus irmãos, para ser salvo, não basta ter o DNA de Abraão. Para ser salvo, meus irmãos, você precisa ter a fé de Abraão. E a palavra nos mostra isso. Se você for ao texto de Romanos 4, de 1 a 3, fica bem claro essa afirmação que eu acabei de fazer. Romanos 4, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi lhe creditado como justiça. Não eram as obras de Abraão, era a fé. Era porque ele creu em Deus. Da mesma forma, acontece conosco. Não é o que nós fazemos, mas é o que já foi feito por Cristo na cruz. Isso nos dá a certeza de que nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, essa era uma verdade que aqueles fariseus, que aqueles judeus que seguiam a Jesus não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar que todo aquele que se aproxime de Jesus, que se aproxime do Cristo em humildade, esse testemunho de Cristo deve nos impelir ao compromisso solene de pregarmos o Evangelho a todos aqueles que precisam de salvação, independente de quem seja. Nosso compromisso é com a pregação do Evangelho. Aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus que estavam ali, eles não percebiam isso. Eles não percebiam essa autoridade no ensino de Jesus. Meus irmãos, já partindo para o final, eu gostaria que, se você está com a sua Bíblia aberta, você folheasse até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. E nós vamos ler somente do verso 6 ao verso 9, a gente vai caminhando para o fim. Apocalipse 19, do verso 6 ao verso 9, diz o seguinte: então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, e bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Meus irmãos, esse é o cumprimento dessa promessa que está aí em Mateus 8,11. A festa começa com as bodas do Cordeiro com a sua noiva. É disso que nós vamos participar. Essa é a promessa que nós temos aqui. Nós estaremos com Jesus, nós participaremos dessa festa, nós estaremos com os patriarcas. Mas há também a promessa do
verso 12. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por causa da sua incredulidade obstinada, muitos terão como recompensa, não a promessa do verso 11, do verso 10, mas a promessa do verso 12. Completa separação da festa do rei. Esse é um texto, meus irmãos, que deve trazer preocupação e urgência para todo aquele que não entendeu que a salvação vem pela graça por meio da fé. E isso não é produzido por nós, vem de Deus. Assim, meus irmãos, a narrativa de Mateus termina com Jesus abençoando o centurião no versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Meus irmãos, Jesus mostra seu poder ao curar o servo do centurião, confirmando com sua vida e testemunho prático a autoridade que ele ensinava. E como esse ensino tem impacto na vida daqueles que se achegam humildemente a Cristo, reconhecendo que a verdadeira autoridade e poder estão contidos no ensino de Jesus. Crer no que Jesus ensina nos traz a certeza de que as promessas feitas por Jesus se cumprirão uma a uma, tal e qual estão registradas nas Escrituras. Que a nossa busca constante esteja em reconhecer a autoridade dos ensinamentos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque com ela tu nos ensina com autoridade. Faz, Deus, que nós possamos responder também, Deus, em obediência, Senhor. Quebrando o nosso coração. Derruba, Deus, a nossa obstinação. Quebra, Deus, o nosso orgulho, Senhor. Baixa, Deus, a nossa serviço. Nos faz chegar a Ti, Deus, com corações contritos e corações humildes sempre, Senhor. Nos impede, Deus, a proclamar o Teu Evangelho também com autoridade. Não a autoridade que vem de nós, mas a autoridade que vem de Ti. Que essa seja sempre a nossa